Olá, pessoal, bem-vindos de volta para o nosso último bloco, onde nós vamos tratar então da legislação internacional e sobre a ética dentro desse ambiente de resolução de disputas online. No bloco anterior, nós tratamos da lei nacional e agora então passamos para uma visão geral da legislação internacional. Enfim, todo o material que eu trago aqui para vocês é da legislação europeia, tendo em vista que as Nações Unidas, UNCITRAL, que é a Comissão Internacional de Comércio Internacional da ONU, tendo em vista que na Europa temos muitos países onde as pessoas compram e vendem produtos e serviços, e um trânsito de mercadorias e serviços muito grande em legislações diferentes, a comunidade europeia se preocupou em fazer uma legislação para buscar harmonizar essas questões das plataformas de consumo em todos os países. Então, existe essa legislação geral, cada país tem a sua regulamentação própria. No entanto, a base para essa regulamentação dos países, e eu entendo que como nós ainda não temos uma legislação sobre plataformas mais aprofundada aqui no Brasil, muito do que se tem nessa legislação europeia, ela de alguma forma se adapta aqui para nós. Então, nós temos aí essa primeira nota técnica essa nota técnica da UNCITRAL, de 2017, eles chamam de Technical Notes, Online Dispute Resolution. Mais uma vez, quem sabe ler inglês, eu sugiro que leia esse material. Algumas dessas legislações vocês vão encontrar a tradução para português, tá? Então, essa primeira nota técnica, ela fala de alguns conceitos que, no meu entendimento, deveriam se aplicar para todas as plataformas de resolução de disputa. Por quê? Esse ambiente, como eu falei, ele traz o que existe no mundo offline para o online, mas existem alguns cuidados, algumas diferenciações, algumas características próprias que devem ser cuidadas, especialmente quando você lida com culturas diferentes, comércio internacional. Então, assim, um dos conceitos importantes que está aqui na lei, também nós vamos, para não ficar repetitivo, também se aplica a questão da ética dentro desse ambiente, é o conceito de transparência. Dentro dessas plataformas, é importante informar as características do seu funcionamento para os usuários. Como eu falei no bloco anterior, quando eu falei sobre a Associação Brasileira de Lawtex e Legaltex, que lá você encontra várias plataformas de resolução de disputas online e vários modelos de negócio. Existem hoje plataformas utilizando inteligência artificial. Dentro desse ambiente online, tem plataformas que vão oferecer mais confidencialidade, mais segurança, outras menos confidencialidade, menos segurança. Como os dados vão ser usados, né? Estamos aí na era da lei de proteção de dados, uma preocupação grande com a proteção de dados dos usuários. Então, essa nota técnica, ela fala da importância da transparência, dos usuários saberem, né, o que eles estão utilizando, do que eles estão abrindo mão, quais são como eu falei, a questão do mapeamento do conflito e a oferta de mecanismos. Então, o usuário ele deve saber quais são os outros mecanismos que estão à disposição no mercado e o diferencial desse e quais as características de funcionamento de determinada plataforma. Além da transparência, é importante a divulgação de estatísticas. Isso também pode estar ligado também à transparência. Se realmente aquela plataforma é eficiente, como eu falei aqui, no caso do eBay, no caso lá do eBay, 90% das buscas de resolução de disputas, né, dos conflitos que passam pelo Modre, que era a plataforma do eBay, elas são resolvidas. Esses números eles têm que ser destrinchados. Se você entrar na plataforma aqui do brasilconsumidor.gov, vai encontrar muitas estatísticas. Quantos casos entram de cada setor, quantos são resolvidos, quantos não são resolvidos.
Então, é importante a divulgação das estatísticas para saber se a plataforma realmente é eficiente, como ela vem falando. Ela fala que resolve muitos casos, quantos casos ela resolve, quantos casos passam por ela. Ela resolve um caso, sendo que entram 2 por mês. Enfim, esses detalhes são importantes. Então, estatísticas, divulgação de estatísticas e também adotar um código de ética. Se é uma plataforma de mediação, que os mediadores que participam adotem um código de ética. Se é a negociação, que tenha um código de ética. É importante ficar bem claro a capacitação das pessoas que construíram aquela plataforma e que gerem aquela plataforma. Além dessa nota técnica, nós temos essa outra diretriz de 2015, essa resolução da UNCTAD, a 186, que fala sobre as boas práticas dentro desse ambiente. Estabelece diretrizes e princípios e as obrigações de cada Estado-membro. Tá? O importante também é dar segurança em escala regional e global. Mais uma vez, voltando à segurança dos dados, confidencialidade do que é tratado, por mais que se use, busque números, mascarar ou não identificar quem são a identidade das pessoas que participaram daquelas negociações ou mediações. Temos também uma diretriz aí de 2013 e o regulamento também europeu sobre resolução de disputas e consumo online. Eu não vou entrar em detalhes dessa legislação, porque essa legislação ela é bem explicativa. O que vale destacar aqui para vocês é justamente essa questão da transparência que permeia todos essa legislação, a questão dos dados estatísticos, a questão da segurança, a questão da capacitação das pessoas que desenvolveram aquela plataforma, e que o usuário esteja informado da decisão do que ele está tomando, da escolha que ele está fazendo. Tanto é uma característica da mediação, né, a decisão informada. As pessoas têm autonomia para decidir, mas sendo que você muitas vezes está tratando com uma pessoa que tem mais informações e a outra menos informações, tanto essas plataformas elas buscam trazer um maior equilíbrio de informações entre aquelas partes, quanto elas precisam oferecer ou ser educativas na forma que o usuário entenda bem a escolha que ele está fazendo quando ele resolve fechar um acordo dentro desse ambiente. E é interessante, né, voltando lá para a parte do mapeamento, por exemplo, nessas situações, muitas vezes o e-mail pode ser um formato bem interessante, porque com o e-mail a empresa, por exemplo, que tenha muitas informações, mais informações, porque ela lida o tempo todo com aqueles conflitos do que o consumidor individual, ela pode mandar tanto a proposta do acordo quanto várias informações, e o consumidor ele tem tempo para avaliar aquela proposta, tempo para avaliar as alternativas, tempo para buscar um advogado e se consultar, tendo em vista que ele não lida com aquele tipo de conflito com a frequência que a empresa lida. Na Europa também tem essa regulamentação e também esse grande incentivo, como tem aqui no Brasil, mas até com mais força, de que as empresas ofereçam esses canais de resolução de disputas online, esses canais com mecanismos de resolução de disputas online. Inclusive, há pouco tempo foi imposto que um determinado prestador de serviço que trata com um marketplace que junta pessoas que querem alugar um apartamento com quem busca o aluguel de apartamento temporário com quem tem o apartamento para alugar, que é um conceito aí que tem crescido bastante, né? As pessoas que não conseguem ficar no hotel buscam a casa de alguém para ficar por um determinado tempo, e aí estavam surgindo muitos conflitos envolvendo pessoas que iam, se hospedavam e voltavam para um outro país. E, voltando para outro país, discutindo uma diária, 2 diárias, o custo de você entrar com um processo
muitas vezes tornava inviável a busca de uma solução, né? Justamente acabavam não tendo esse acesso à justiça. Então, houve uma determinação de uma regulamentação de que essa marketplace especificamente teria obrigatoriedade de oferecer um canal online para que as partes, o usuário que se sentisse insatisfeito com a prestação de serviço de algum dono de imóvel, né, que tivesse oferecido aquele imóvel para locação, pudesse fazer a sua reclamação e buscar uma solução sem precisar entrar com processo judicial. Essa ideia das plataformas de resolução de disputas online se tornou tão popular e um canal tão importante para as próprias empresas, né, para as empresas que estão preocupadas em auxiliar seus clientes, ou seus usuários, ou as plataformas estão preocupadas em auxiliar seus usuários a terem menos conflitos, que o Facebook veio com essa novidade aí no final de 2019, de criar um tribunal do Facebook para auxiliar as partes, os usuários, a resolverem seus conflitos. Nós temos notícias aí que dentro dessas redes sociais existem muitas discussões, dentro do Facebook, especialmente nesse mundo agora globalizado, muita discussão política, as pessoas com muito acesso a essas redes sociais. Muitas discussões surgem dentro do Facebook, ofensas, ameaças, discussões onde algumas pessoas se sentem com a sua moral danificada. Então, devido ao volume dessas situações e ao Facebook, a utilização indevida de imagem, pessoas que fazem meme e sem autorização para utilizar aquela imagem, ou pegam a imagem de algum amigo e marcam e utilizam sem sua autorização. Então, são muitas questões que ocorrem dentro desse ambiente que muitas vezes o tribunal não tem capacidade ou a técnica para dar uma solução, não querendo desmerecer os juízes, mas muitas vezes é difícil você dominar todas as questões que existem, né, desde farmácia, família, tecnologia, construção. Então, esses tribunais especializados eles podem auxiliar bastante na construção de uma solução que seja eficiente de ganho mútuo. Então, o Facebook, preocupado com as discussões e os conflitos que surgem dentro do ambiente dessa rede social, eles não só já oferecem alguns mecanismos de resolução de disputas online, você já pode fazer algumas reclamações, algumas denúncias dentro do Facebook atualmente, mas eles vão partir agora para um tribunal online. Como o Facebook, o Wikipedia também. O Wikipedia também é uma rede social onde as próprias pessoas colocam a definição de determinado verbete e muitas vezes tem discussões sobre a definição daquele verbete ou daquela pessoa que está caracterizada dentro da Wikipedia, né, sobre a personalidade, se ela foi uma boa pessoa ou uma má pessoa. E aí começam as discussões que às vezes se tornam tão acaloradas que também uma espécie de tribunal colaborativo, um grupo de pessoas voluntárias da própria Wikipedia, elas se dispõem a auxiliar aquelas partes a chegarem a um consenso sobre a definição daquele verbete. Isso também é uma resolução de disputas online. Olha como esse mundo está mudando, como as coisas estão surgindo. E por último, então, para finalizar esse nosso bloco, eu vou falar sobre a ética nesse trabalho online. O primeiro ponto aí desse trabalho online é a competência. A competência, ela é necessária tanto no mundo offline quanto online. Então, se você está falando de uma plataforma de mediação online, e que oferece mediação com mediadores, os mediadores precisam adotar os códigos de ética e serem capacitados e treinados da mesma forma que os mediadores presenciais. Está falando de conciliação, os conciliadores têm que adotar o código de ética de conciliação e ter toda a capacitação e os pré-requisitos necessários para atuar numa facilitação.
Então, a competência do mundo offline, ela se transfere para o mundo online. Quem montou a plataforma também deve provar competência para atuar no ambiente e construir aquela parametrização, aquele formato, aquele modelo de negócio. Como eu falei anteriormente, a transparência é importante, informação sobre as características e funcionamento da plataforma e as partes fazerem um consentimento informado. A legalidade, aquela plataforma deve ser aceita, ser legal, no país onde está sendo buscada aquela solução de conflitos online. Então, é importante, quando usar uma plataforma, verificar se a utilização daquela plataforma, a oferta daquele canal, é legal no país onde surgiu a controvérsia, onde está uma das partes da controvérsia. A confidencialidade foi um assunto aqui que a gente também já tratou. A confidencialidade nesse ambiente, ela é menor, nós sabemos, né, algo que é muito importante também ser informado para as partes. A confidencialidade dentro do ambiente online não é a mesma que dentro do ambiente offline. Quando você trata de uma negociação por escrito, as palavras estão ali, por mais que tenham formas ou questões morais que, em tese, impediriam aquela pessoa as pessoas que estão naquela negociação ou mediação de utilizar aquelas informações, o fato é que muitas vezes as pessoas indevidamente podem utilizar. Então, é importante saber que nem todos os assuntos podem ou devem ser tratados dentro desse ambiente e mapear, enfim, dentro daquelas informações, quando tem reuniões envolvendo mais de uma parte, mediador e etc., se aquelas informações que estão ali, qual seria o impacto se elas viessem a público? Se é algo que, se viessem a público, pode causar um grande dano, se não causaria dano, enfim. É importante se ponderar, né? Em tese, pela característica da boa-fé, da utilização do método consensual de resolução de disputas, o que é tratado dentro da plataforma deve se manter confidencial. Mas é importante destacar que quando você faz uma negociação dentro desse ambiente, enfim, você está num grau de risco um pouco diferenciado, apesar que hoje em dia, né, nós sabemos que até uma conversa presencial pode ser gravada sem que as partes saibam o que está acontecendo. Quando alguém tem má fé, tem má fé. Mas é importante, eu acho que também ajuda bastante, que isso fique muito claro dentro dos termos de uso da plataforma. A segurança, que é justamente quem montou a plataforma, quem gera a plataforma, o mediador que está utilizando determinada ferramenta, busque o maior grau de segurança possível para aquele trabalho online. Tá? Que os dados coletados e as comunicações não sejam compartilhados com terceiros sem autorização. Ou, caso sejam compartilhados dados, que sejam mascarados, que não seja informado quem são as partes que participaram daquela negociação. Quando você está falando de volume, né, para você pegar estatísticas, trabalhar com estatísticas. Temos dentro desse trabalho online o princípio da participação informada, ou seja, as partes têm que saber qual a opção que elas estão fazendo, como será o passo a passo daquele processo, e, por último, manter a qualidade do processo a ser oferecido. Inclusive, também a possibilidade sempre da representação dos advogados e que esse processo seja fácil, rápido e, enfim, e eficiente. Por último, eu sugiro também que vocês procurem os artigos desses dois autores, e eles são professores que vêm escrevendo bastante sobre a ética no trabalho online. Então, esse finaliza aqui os nossos blocos do tema
métodos alternativos e online de resolução de disputas. Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas e que vocês possam utilizar aí no seu dia a dia, já que a resolução de disputas online, a tecnologia cada vez mais faz parte do nosso mundo e de todas as profissões, especialmente do direito. Boa sorte para vocês e que vocês aproveitem bastante esse curso.